ao nosso podcast Escola da Vida. Ao longo desta série, vamos compartilhar insights, dicas práticas e histórias inspiradoras que transformam salas de aula em verdadeiros laboratórios de aprendizagem. Eu sou a professora Mônica Fernandes e estou emocionada por embarcarmos juntos nessa jornada educacional. Neste primeiro episódio, vamos mergulhar no universo dos projetos escolares, em que a criatividade se encontra com a aprendizagem e os alunos se tornam os protagonistas da sua própria educação. Então, prepare-se para descobrir como o trabalho com projetos pode estimular a curiosidade, promover o pensamento crítico e preparar os alunos para os desafios do mundo real. Estão prontos para começar? Nossa convidada para esta série é uma pessoa apaixonada pela educação, tem várias décadas de experiência no campo educacional e acredita na importância do trabalho com projetos como meio de promover o desenvolvimento integral dos alunos. Fátima é graduada em Psicologia pela Universidade Federal de Minas Gerais e especialista em Psicopedagogia e Docência do Ensino Superior. Começou sua carreira como professora em 1978 no Instituto da Criança em BH. Escola já construtivista na época, buscava novas abordagens educacionais que respeitassem o ritmo e as individualidades de cada estudante. Se apaixonou pela sua filosofia centrada no aluno como protagonista do processo de aprendizagem. Após anos de dedicação como educadora, Fátima fundou a Aquarela Escola da Vida, que compartilhava seus valores educacionais. Sob sua liderança, a instituição se tornou um centro de excelência em educação construtivista. Como diretora, Fátima ficou conhecida por sua abordagem colaborativa e inspiradora. Ela valoriza o diálogo aberto com toda a comunidade escolar, pais, alunos, professores e funcionários, e busca constantemente envolvê-los no processo de tomada de decisão. Sua visão é de uma escola inclusiva, criativa e comprometida com a formação integral dos estudantes, preparando-os não apenas para o sucesso acadêmico, mas também para a vida. Por isso, sempre incentivou a formação continuada de professores e estimulou a implementação de projetos pedagógicos inovadores. Seja bem-vinda, Fátima! Muito obrigada. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui e poder compartilhar com o pessoal todo esse conhecimento, esse trabalho que a gente vem desenvolvendo há tantos anos. Né? Eu tenho certeza que a gente vai aproveitar muito da sua experiência. Que bom! E antes da gente começar, eu queria primeiro saber como uma psicóloga foi parar no mundo da educação. Conta um pouquinho pra gente. Na realidade, eu posso dizer que o mundo da educação é que me levou à psicologia. Foi anterior à psicologia, né? Eu vou te contar uma história de quando eu era muito jovem. Minha mãe faleceu, eu era muito pequena ainda, né? Eu tinha 4 anos e meu pai se casou de novo e a minha madrasta teve mais 3 filhos. E o filho mais velho dela, que é o meu irmão Alexandre, eu praticamente criei ele, né? E quando ele entrou na escola aos 7 anos, porque naquela época as crianças não faziam pré-escolar, já entravam direto na primeira série, né? Então, eu que levava e buscava todos os dias. E ele chorava todos os dias para entrar na escola. Eu deixava ele lá e voltava para casa. E ele chorava, e eu deixava ele lá. E era esse processo. Então, um dia eu falei, eu vou entrar com ele, para saber por que ele chora tanto, né? Aí, você lembra daqueles murais de feltro verde? Sim. Que tinha nas escolas? Então, eu entrei com ele. Quando eu cheguei na sala dele, tinha um mural, na época chamava composição. Hoje é construção de texto, né? Produção de texto. Produção de texto. Passou por composição, depois foi redação, e hoje se fala mais produção de texto, né? E na época era composição. E ele olhou para aquele lugar, tinham várias composições, e falou para mim assim, a minha composição nunca veio para esse quadro. Aí eu entendi
por que ele chorava, né? Uhum. Aí eu me lembro que eu falei com ele, não, Tiana, não se preocupa, um dia vai vir, Uhum. né? Só, Mônica, que aquilo eu levei pro resto da minha vida. E um dia, e quando eu saí dali daquela escola, eu disse para mim mesma, um dia eu vou montar uma escola que todas as composições Vamos pro vão pro mural. mural. E aí e foi isso que Uhum. deu, assim, vamos dizer, aquela pulguinha atrás da Uhum. orelha, né? Aquela coisa que eu carreguei muitos anos e tal. Aí depois, quando eu passei no vestibular para psicologia, na UFMG para psicologia, eu precisava trabalhar, né? Uhum. Aí eu tinha feito no ensino médio, que na época chamava colegial, eu Uhum. tinha feito magistério, porque naquela época Uhum. você fazia um curso profissionalizante, junto com o colegial, né? Uhum. Eu tinha feito magistério, eu falei, é isso que eu vou fazer, eu vou dar aula. E aí eu comecei, e tive a sorte de entrar numa escola, no Instituto Criança, que era uma escola construtivista já naquela época, em 1978, pensa bem. Então, e a escola era uma escola que estimulava muito o estudo, a gente estudava muito, debatia muito, participava de cursos, de congressos, então eu fui aprendendo, eu aprendi muito com o estudo aqui. Que legal. E foi assim que eu entrei na educação, não saí mais, Nunca até mais. hoje. Muito bom. E foi lá que você conheceu esse trabalho com projetos? Na realidade, não. Assim, lá eu conheci o trabalho com o construtivismo, mas na época ainda não se falava de projetos. Uhum. A gente falava muito de Piaget, Uhum. Vygotsky, do trabalho de Emílio Ferreiro, do trabalho com algumas vertentes falavam da Montessori, Maria Montessori, que era outra. Então já tinha algum viés assim diferente do tradicional, né? Já tinha algumas escolas em BH que pensavam essa forma de educação sem ser aquela coisa tradicional, né? E aí, só que eu comecei a estudar e quando eu me mudei para Alfenas, né, 10 anos depois, eu saí da criança e vim para Alfenas, e aí nasceram as minhas meninas e eu não achava eu não queria colocá-las na escola tradicional, porque a minha experiência era muito grande. Eu falei, nossa, na escola tradicional. Eu falei, então vou montar a minha. E foi aí que eu montei e comecei a estudar sobre projetos. Então, foi mais, porque antes delas nascerem, eu fiquei um tempo aqui em Alfenas só na psicologia, né? Certo. Então, quando eu montei a escola, eu fui fazer uma atualização do meu trabalho pedagógico, né? E aí já estava se falando de projetos. Aí comecei, parei mais. Iniciou por esse mundo. Muito Exatamente. bem. Então, Que é fantástico. exatamente. Então, assim, para começo de conversa, o que é um projeto? Que é um projeto. Se a gente for pensar na palavra projeto, né, a etimologia da palavra vem do latim projeto, que vem do verbo procede, né? Procede, que quer dizer o quê? Antes da ação. Se a gente for pensar nessa definição. Se a gente for pensar na definição do dicionário, projeto é um empreendimento que você vai ter passos para chegar em algum ponto determinado que você está projetando. Exemplo, né, na vida prática. Você vai fazer uma viagem, você não chega lá, pega o ônibus ou o avião, o carro e vai. Não, primeiro você vai pensar, onde que eu vou? Quando que eu vou? Eu tenho férias? É feriado, não é? Eu posso ir, não posso? Quanto que eu vou gastar? Que roupa que eu vou levar? Que mala que eu vou levar? E por aí vai, né? Então você faz todo um projeto para aquela viagem. A viagem vai ser o objetivo final. Ao longo desses passos aí, até durante a viagem, você vai mudar coisas, você vai pensar coisas e mudar, falar, não, isso não dá certo, vai ser desse jeito. Você vai fazer uma construção, mesma coisa. Quanto que eu vou gastar? Se eu tenho um lote, eu não tenho, eu vou comprar, o que eu vou fazer? Então, a vida são projetos. O tempo inteiro você está projetando coisas, né? Sempre
para o futuro. E para você chegar naquele futuro, você tem um percurso a desenvolver. Então, o que é o projeto? Esse projeto vamos dizer, o projeto dentro da escola, né? Projeto educacional. A primeira coisa, a coisa mais importante do projeto são os questionamentos que os alunos fazem, que os professores fazem, que o corpo docente, a população escolar, digamos assim, faz, né? Porque para haver projeto precisa ter dúvida. Se não tiver dúvida, por exemplo, se eu falar com você, ô Mônica, você quer ir para o Alasca? Ou sei lá, para qualquer lugar aí você vai falar. Né? Eu Não tem interesse. Não tem interesse. Se você não tem interesse, você não vai projetar uma viagem. Aí eu falo assim, Mônica, você quer ir para a Itália? Aí você fala, eu quero ir para a Itália. Aí sua cabeça já começa a pipocar. Ai, como? Como que eu iria? O que eu vou fazer? Por que você está me perguntando isso? E aí por aí vai, né? Sim. Então, o projeto na escola é desse mesmo jeito. Os alunos, os professores, as pessoas têm que ter dúvida. E a partir da dúvida, sair em busca daquilo que ela quer realizar. Né? Então, são inúmeras formas de projeto. O projeto pode ser uma viagem que eles vão fazer, pode ser um assunto que eles vão estudar, um livro que eles vão construir, mas isso tudo é o final. Ao longo, tem um longo percurso. Por exemplo, vamos supor que eles vão construir um livro. Quem que eles vão procurar? Escritores. Eles têm que entrevistar escritores, saber qual que é a dificuldade, qual que é a facilidade, como é que se constrói o livro, o percurso que a pessoa passou para chegar no lançamento. Eles têm que procurar uma editora, saber como é que funciona isso, custos, etc. Tudo. Revisão. Exatamente. Então, vamos supor que o projeto seja um teatro, ou uma dança, ou inúmeras possibilidades, né? Então, só que tem que haver uma dúvida, uma pergunta, um questionamento. Isso é a parte mais importante do projeto. Entendi. Porque o que a gente vê muitas vezes nas escolas, as escolas falam assim, a gente trabalha com projeto. Mas é uma coisa que vem do professor, nós vamos desenvolver o projeto tal. Projeto Água, projeto Tragédia no Rio Grande do Sul. E aí o professor traz tudo. Os alunos não questionaram. Isso eu não estou dizendo que o professor não possa trazer, tá? Que fique bem claro. Porque o que a gente observa é que são os conteúdos já das apostilas que são trazidos como se fossem projetos. O projeto não é isso. O projeto demanda questionamentos por parte de todos. Vamos supor que você, como professora, queria muito que seus alunos estudassem um livro, um clássico. Certo. Você vai criar uma forma de sensibilizá-los para que eles tenham dúvidas sobre aquele livro que serão resolvidos na leitura do livro. E, consequentemente, o que a gente pode fazer depois que a gente ler? A gente pode fazer um teatro, apresentar na faculdade, apresentar nas escolas públicas, sei lá. Então, o projeto demanda o envolvimento de todos. Não é trazer algo pronto, né? E falar, estamos trabalhando com o projeto. Né? Porque o projeto não é pronto. Ele começa a partir do questionamento. Né? Então assim, como é que nós vamos fazer? Onde que nós vamos? O que a gente vai... Né? Então, todo o conteúdo aí da grade curricular ou da apostila, né, ou daquele do que foi determinado para aquela determinada série, ele pode ser transformado em um projeto dependendo de como o professor apresenta, da dúvida que ele lança para os alunos, é isso? Olha, mãe, eu questiono um pouco esses conteúdos, sabe? Certo. Eu penso assim, na minha opinião, a função da escola qual seria? Produzir bons leitores, excelentes leitores e excelentes calculadores. Os alunos deveriam saber fazer cálculos e ler tudo. Se eles soubessem ler tudo, eles leriam o mundo inteiro.
Você concorda? Uhum. Então, esses conteúdos programados, eles fazem parte do projeto de vida dos alunos. Olha só, por exemplo, uma pessoa vai dar aula na faculdade. Ele fez medicina, ele vai dar um curso para os médicos. Ele tem que ser médico, você concorda? Sim. Não adianta só uma pessoa que fez biologia vai dar um curso para os médicos como é que atende o paciente. Certo? O dentista vai dar uma especialização para os alunos sobre lá aparelhos dentários ou qualquer outra coisa desse tipo, prótese, não sei o quê. Ele precisa ser dentista. Então ele tem um projeto. Ele fez um projeto ao longo da formação dele porque ele queria ser professor. Certo. Ele fez odontologia, ele fez medicina, ele fez arquitetura, psicologia, pedagogia, qualquer coisa, porque o objetivo dele era dar aula. Certo. Mas ele precisa saber aquilo lá que ele vai ensinar, certo? Olha, qual é o projeto que os alunos do ensino infantil, ensino fundamental, ensino médio fazem para a vida deles? Pois é, não tem, né? Não tem. Eles não projetaram nada. Eles vão porque são obrigados. Obrigados a estudar. Porque é obrigado a estudar. A criança é obrigada a ir para a escola. Mas se é uma escola que trabalha com um projeto, ela vai fazer com que eles desenvolvam seus projetos de vida. Né? Eles vão ter sentido. Porque já pensou se os alunos do ensino médio saíssem sabendo tudo sobre todas as profissões? Para eles poderem escolher. Eles não têm que sair do ensino médio, que são uma opção? Exatamente. Já pensou se eles soubessem tudo de todas as profissões? Já pensou se eles soubessem sair do ensino médio sabendo trocar uma lâmpada, fazer uma comida? Práticas. Porque eles vão morar, principalmente os jovens do interior, vão morar sozinhos, vão sair de casa para morar em outras casas, em outras cidades. E resolver coisas práticas, né, do cotidiano. Da casa. Já pensou se eles soubessem fazer educação financeira? O que eu vou gastar? Quanto que eu vou gastar? Quanto que eu preciso de receber? Então, investimento. Exatamente. Então, assim, são coisas que deveriam ser projetos desenvolvidos ao longo da escola. Escola elementar, digamos assim. Básica, da educação básica. Da educação básica. Por quê? O que acontece? Eles saem cheios de fórmulas de equação de segundo grau, não sei o quê, para quê? Uma coisa simples que eu vivencio muito é que os alunos saem do ensino médio sem conseguir falar em público. Eles não dão conta de ir na frente, falar com pessoas. Né? E aí você me faz lembrar do projeto individual. Você sabe que é o projeto individual? Você já ouviu falar? O projeto individual é aquele projeto que as crianças desenvolvem a partir do momento que elas já sabem ler e escrever, certo? As crianças aí de 7, 6, depende, cada um, né? Ela vai ter um momento na escola em que ela vai pesquisar dentro do seu assunto, o assunto que ela escolheu. Então, ela pode pesquisar em livros, em revista, no computador, ela pode entrevistar alguém da escola, vai depender do assunto que ela escolheu, né? Certo. E são assuntos variadíssimos, nossa senhora, são coisas muito interessantes. E aí, ela vai apresentar aquele projeto individual, vai ter lá, né, discutido com o professor o tempo que eles vão ter para desenvolver e tal, o que eles vão fazer, enfim. Ela vai apresentar inicialmente para a turma. Mas se ela já quiser apresentar para toda a escola, tá tudo bem. Quando ela sentir que ela dá conta de falar para toda a escola, ela vai apresentar para a escola. Se ela achar que pode convidar outros professores, os funcionários, os pais, familiares, ela pode, quando tiver marcada a data, ela vai apresentar para essas pessoas. Olha, se uma criança que faz, né, o ensino fundamental, 9 anos, né? O primeiro ano elas ainda estão
Então, digamos, 8 anos. Certo. Se ela apresentar 2 projetos por ano, um a cada semestre, serão 16 projetos. No ensino médio, se ela apresentar mais 6, né, que são 3 anos, serão 24. Não, 24? Não, 22. 22 projetos. Você acha que uma pessoa que ao longo da sua idade escolar apresentou 22 projetos próprios, ela vai ter dificuldade de falar em público? De forma alguma. Porque fala com propriedade, com segurança, né? Porque é uma coisa que ela buscou, ela pesquisou, ela perguntou e apresentou os seus resultados. Ou seja, um aluno desse nível, ele vai ter problema para fazer TCC, para fazer pesquisa lá no doutorado, no mestrado. Para enfrentar uma entrevista de emprego, né? De forma alguma. Porque ele já tem o hábito de falar em público. Então, o projeto é uma coisa que propicia isso. Porque os alunos, eles têm que sair, que perguntar, que se informar, né? Então, a própria entrevista, né, que eles têm que fazer já também é um treinamento para isso, né? Para conversar com pessoas, para saber se expressar, né? Eu lembro que uma vez os meninos estavam fazendo um projeto sobre a questão do lixo e a pergunta deles era, os meninos tinham acho que uns 8 anos, por aí, e eles foram para a praça e uma das perguntas que eles fizeram para a população era, você sabe para onde vai seu lixo? Olha! Uma das perguntas era essa, uma das curiosidades, para onde vai o lixo? Será que as pessoas sabem? E eu me lembro que tinha uma moça sentada na praça, que quando um dos meninos perguntou, ela falou assim, ai, não me faz pergunta difícil não. Levantou e foi fora. Foi embora. Então, ela era uma moça jovem, ela devia estar no ensino médio, né? Mas ela gastou essa vida dela inteira fazendo provas e copiando matéria e cálculos e não sei o quê. Será que ela aprendeu a vida? Para onde vai o nosso lixo? E hoje, atualmente, é urgente que os jovens saibam tudo sobre reciclagem, tudo sobre aquecimento global, mas não saber na apostila, sabe? Põe a pergunta, responde, faz a prova. Não é uma questão de memória, né? De memorização. É de consciência. De consciência. Eles só vão ter consciência disso se eles trabalharem em cima disso. Não vivenciarem, né? Experienciarem a questão. Exatamente. O conhecimento, o projeto né? propicia isso. A experienciação de tudo, né? Excelente, muito bom. A gente já ouviu muito a questão da nomenclatura, né? Eu anotei aqui, trabalho por projetos, trabalho com projetos. Tem alguma diferença? Assim, tem um termo correto para a gente usar quando a gente usa projetos na educação? Olha, trabalho o por parece que é uma troca, né? Isso por aquilo. Dá um pouco essa sensação. O com dá trabalho com projeto. Agrega, mas não dá também a sensação que é algo vem de fora. Com projeto. Então, o ideal, quer dizer, isso não tem certo e errado, né, Mônica? Certo e errado depende de... Não é uma verdade absoluta, mas no meu ponto de vista, pedagogia de projetos. É uma pedagogia de projetos, que usa os projetos. Se desenvolve através de projetos. Eu acho que seria mais apropriado. E você já falou um pouquinho, mas como que surge a ideia de um projeto na escola? Então, vamos supor que eu trabalhe numa escola que seja tradicional, né? E eu decida, como professora, trabalhar, né? Usar os projetos. E aí, como que surge essa ideia? Olha, isso aí foi bom você ter falado, uma boa pergunta, sobre eu, como professora, decida. Porque, no meu ponto de vista, às vezes os professores falam assim, mas a escola é tradicional. Mas quem está dentro da sala, entre 4 paredes com os alunos, é o professor. Né? Então, eu acho que ele é uma pessoa muito importante e muito
tem condições de desenvolver o trabalho que ele quiser. Então, se ele acreditar nisso, ele vai fazer. E outra coisa, agora, a pessoa tem que estudar, porque tudo isso está nos livros. Está tudo nos livros, nas falas dos grandes estudiosos, desde quantos anos atrás? Não é coisa recente, não é novo, né? Mas como é que, a sua pergunta é, como é que ele vai introduzir o projeto? Né? É igual eu te falei, vai depender. É lógico que o ideal seria que a escola toda se envolvesse com isso, né? Porque aí vamos supor que o projeto seja sobre um teatro que vai fazer. Então vai precisar do professor de língua portuguesa para orientar nas questões da fala, do texto, da escolha do texto, etc, etc, né? Vai talvez precisar do professor de matemática para fazer os cálculos, se eles vão cobrar ingresso, se não vão, enfim. Né? Cada projeto demanda o apoio de determinadas áreas de conhecimento, exatamente, de determinados professores. Agora, como é que ele vai surgir? Ele surge das maneiras mais inusitadas possíveis. Ele pode surgir de um questionamento que uma criança trouxe, um aluno trouxe. Ele pode surgir de uma viagem que um aluno fez. Ele pode surgir de uma dúvida do professor. Gente, você sabe sobre isso? Eu não sei. Vamos pensar sobre isso? O que vocês acham? Por exemplo, vamos supor um conteúdo, né? O professor de matemática tem lá que trabalhar operações com vírgula, decimal, né? E os meninos têm que saber fazer isso. Você concorda? E aí, como é que o professor vai introduzir isso aí? Então, ele tem que pegar algo do dia a dia para que ele possa trazer esses meninos e trabalhar para essa representação, né? Exatamente. Então, ele vai lá, sei lá, montar um banco, montar uma loja, montar um projeto que a escola inteira, cada sala é um estabelecimento comercial, então uns vão comprar, outros... Nossa, os meninos vão fazer contas e mais contas. Apesar de que atualmente, eu não sei se os meninos não ganham esse dinheiro, não, né? Cartão ou Pix. Tudo. Até o cartão já diminuiu, né? Dinheiro você não vê ninguém. Porque hoje a gente usa o cartão no celular também, né? Dá para pagar, então nem o cartão eles vão ver. Nem o cartão eles vão ver. Então, assim, mas eles têm que saber. Isso aí é uma coisa que eles têm que saber. Agora, uma coisa importante ficar claro, que trabalhar com projeto não quer dizer que não possa ter uma aula expositiva. Interessante. Que não quer dizer que não possa ter debates, roda de discussão. No meu tempo chamava GDGO, não sei como chama hoje. Grupo de discussão e grupo de observação. Que era um grupo no centro, outro um observa, outro escuta. Debates entre opiniões, isso é tão bacana, desde menino pequeno. Aconteceu uma coisa qualquer, uma turma vai defender, outra vai acusar, mas tem que ter argumento. Eu acho que está errado, porque está errado porque meu pai falou, porque minha mãe, porque ele não. O que naquela situação que é errado? O que naquela situação que o outro grupo defende como certo? Isso tudo vai desenvolvendo a capacidade de argumentação, a capacidade de oratória, tudo. Porque então, além de o professor conhecer esse trabalho, né, com projetos, ele também aplica ali dentro diversas metodologias. Então, ele vai também precisar estudar essas metodologias para ver qual delas se aplica naquele projeto, né? E aí ele pode usar diversas metodologias e técnicas pedagógicas para trabalhar o projeto com as crianças, né? Olha só, por exemplo, dentro de língua portuguesa, né, que é a sua área, como é que funciona na escola? A pessoa traz aqueles exercícios e os meninos respondem, fazem, e eles não sabem nem o que significa aquilo. Tanto que tem adultos aí que você pergunta, o que é hiato? Pretérito. Pretérito, então ninguém nem sabe. Outro dia eu falei com alguém que pretérito quer dizer passado, a pessoa, quê? Passado? Nunca soube disso, mas sabia, porque você fez
conjugação verbal muito 11 cedo. anos na sua vida, né? 10 anos. É diferente de você perceber que a turma precisa aprender a escrever melhor. Então, isso vai ser explicitado para eles. Gente, olha, vamos ver como é que vocês estão escrevendo. Aí eles vão avaliar a escrita deles. Trocar, aí a pessoa vai fazer de N formas, né? Troca, escreve alguma coisa, o Pode outro até fazer corrige, coletiva, né? faz coletiva. Porque é importante saber que não está discutindo o aluno. Não estou discutindo o fulano que escreveu errado. Nós estamos discutindo a escrita inadequada para aquela idade. Naquela idade, a gente já pode escrever melhor do que a gente está escrevendo. Então, o que vamos fazer para a gente melhorar? Escrever mais, saber regras, aí vão entrar as regras. Tá? Então, por exemplo, o tal do M antes de PB, né? Isso é fácil os meninos aprenderem rápido, mas uma outra regra qualquer, entre vogais, que são dizer, sei lá, né? Ou qualquer coisa assim. O professor vai trazer aquelas informações, ó, o que a gente está errando? A gente está errando acentuação, a gente está errando concordância. E é interessante que assim o aluno entende a regra sem nem saber nomenclatura. Depois você pode até apresentar, né, a nomenclatura para ele, os nomes, orações, coordenadas, subordinadas. E eles aprendem rápido, né? o nome. Mas o importante, se eles souberem, se eles entenderem por quê, né? Eu lembro porque isso é importante, isso que você está falando, porque assim, a escola ela traz primeiro a nomenclatura, as fórmulas, os meninos boiam. Eu sinto isso como se fosse contar o final do filme. Aí ninguém quer assistir ao filme, porque já sabe o final, né? Então, se você dá o nome, você praticamente já contou todo o filme, né? Então, agora se você leva os alunos a eles darem um nome para aquela regra, eles vão entender o significado daquela palavra, né? Como, por exemplo, os pretéritos, né? Eu estou dando o exemplo da área de língua portuguesa, mas se você tem aí 3 pretéritos, 3 passados na língua portuguesa, por quê, né? Por quê? Qual que é o sentido? Como é que funciona o sentido dessa palavra, né? Dessa conjugação? E aí depois você pede para os alunos que não sabem ainda a nomenclatura, né? Para eles criarem um nome para esses passados, quando você apresentar a nomenclatura gramatical, vai fazer sentido. Eles vão morrer de rir, vão achar legal, vão achar, nossa, nunca pensei esse nome, nunca vi falar, etc. E aprende. E a mesma coisa da fórmula, né? Vamos pensar uma fórmula de física. Se o professor desafiar os alunos a encontrarem uma regra para aquele esqueci a palavra, mas é para aquele efeito da natureza, né, para aquele problema ali relacionado à física, os alunos terem que criar a fórmula, aí quando eles pegarem a fórmula, né, original, que é a que está na regra, vai fazer muito mais sentido para eles. Né? Com certeza. Então aí não contaria o final do filme. Quando você fala de fórmula, eu lembro de um congresso que eu fui e lá foi apresentado o caderno, né, no PowerPoint lá, foi apresentado o caderno do Einstein. Um pedaço só do caderno, porque diz que o caderno era grosso. Quando ele trabalhou aquela fórmula, que chegou na fórmula da relatividade, né, energia igual a massa vezes velocidade da luz ao quadrado, né? Ele era um caderno inteiro, todo rabiscado. Eles apresentaram algumas páginas e aí era, né, jaquetando de cálculo assim, em volta da margem, tudo rabiscado, coisa de cabeça para baixo, coisa com seta. Quer dizer, o aluno chegou lá no final, o professor pegou aquele finalzinho lá, empacotou e deu. É o final do filme. Aí não faz sentido, não faz tem sentido graça, nenhum. Né? Não faz sentido. Não estimula a curiosidade, não tem pergunta. Não, exatamente. Se não houver pergunta, não há aprendizado. Isso aí é importantíssimo os professores, os educadores guardarem. Se não há pergunta, não há aprendizado. Ótima frase. Há decoreba. Mas compreensão, aprendizado mesmo, que daqui 10, 20 anos o aluno vai lembrar, é só se tiver pergunta. Isso acontece com a gente. Você pergunta, nossa, como que será tal coisa? Vou olhar lá no Google. Como é que é isso?
Mas se você não perguntar, você não vai olhar. E se alguém te contar, você simplesmente tá bom, obrigada. E esquece. O Rubem Alves falava muito, o pessoal deve saber isso também, né? Sobre a questão dos corredores de macarrão, né? Que ótimo, sim. Lembra disso? Lembro. Ele falava que a nossa memória é os corredores de macarrão. Só guarda o gostoso. A massa, né? O macarrão, ninguém vai ficar tomando caldinho. Todo mundo gosta da massa, né? Então é aquilo que guarda. Que é importante. O resto vai embora. Ou seja, os meninos só vão guardar aquilo que tiver sentido. Aquilo que alimentar não só a mente, mas o corpo, mas as ideias, mas tudo deles. E às vezes o triste é quando não faz sentido nem para o professor, né? Ai. Então tem que fazer sentido primeiro para ele poder pensar em como estimular o sentido dos alunos, né? E trazer essa curiosidade. Uma outra pergunta é: quais são os passos de um projeto? Se a gente for falar assim, sequencialmente, diríamos questionamentos, depois a pesquisa, depois a pesquisa no sentido de levantamento de dados, né? Certo? Onde que eu vou, como que eu vou, o que eu vou fazer, tererê, parará, e depois a finalização do projeto, que seria o produto final. Percorrendo todo esse não tem lugar, é o tempo inteiro, vem o registro e a avaliação. Porque tudo que você já fez, você já registra. Tudo que você vai fazer, você registra também. Eu quero saber isso. Tá bom, então vamos anotar tudo que a gente quer saber. Depois que a gente pesquisou, a gente descobriu tudo isso? Não, ainda falta isso. Onde vamos procurar? Tem que ir lá não sei aonde. Então, vamos lá. E a avaliação, o que a gente fez, deu? Foi suficiente? Não foi? Porque a avaliação, ela permeia todo o projeto. Porque você só pode tomar um passo adiante se o que ficou para trás está bem resolvido. Não é verdade? Você não vai pôr o telhado da casa antes de pôr as paredes. Então, você está lá levantando as paredes. Você não vai pôr as paredes antes de levantar a base, fazer a base. Ficou boa a base vai suportar esse peso. Então tá, pode pôr as paredes. As paredes vão precisar. Não, essas paredes não suportam esse telhado, não. Vai ter que pôr pilar. Não é assim que acontece? Então tem que ter uma avaliação ao longo de todo o projeto. Todo o processo. Perfeito. E aproveitando que você falou de registro, quais são as formas de registrar? Inúmeras. Escrita. Você pode registrar a escrita, né? Um texto, um texto como, né, uma dissertação, uma poesia, todos os gêneros. Você pode registrar através de desenho, né? Vai depender do projeto, né? Não tem uma regra. Da idade também, Da né? idade, as crianças pode registrar no computador. No computador, pode registrar através de filmagem. Que ótimo. Boa ideia. Esse fotografia. Fotografia, através de entrevista, o registro. O áudio, né? Gravar áudio. Exatamente. O registro pode ser um aluno perguntando para o outro, contando, né? Formas. E pode ser também uma peça. Teatro, uma dança. Uma dança é um registro, vai depender, sei lá, se o projeto foi sobre músicas, ritmos, nada melhor do que criar uma dança e apresentar. Isso é legal, né? O registro tem sempre que ser por escrito. O que é por escrito é o percurso do projeto. Isso tem que ser escrito. Você até falou de um aluno contar para o outro, e aí na hora eu já pensei, que maravilha, né? Porque a gente dá tanto valor à escrita que a gente esquece dessa oralidade, né? Do registro oral, que é importante também acontecer e que também estimula essa questão de falar em público, né? De ajudar a criança a se expressar, né? A usar um novo vocabulário. Então, é muito importante esse registro oral também. Você sabe como é uma coisa que ajuda muito isso aí que você está falando? As crianças participarem das reuniões de pais. Que interessante. Dentro dos projetos, eles vão relatar para os pais o que eles estão fazendo. Porque os pais, às vezes, ficam muito desinformados, né? Pensam assim, os meninos não estão com um caderno cheio, não estão com a apostila cheia, o que eles estão fazendo na escola? Eles vão informar
pais, ó, nós estamos fazendo tal projeto, a gente está fazendo isso e isso, a gente está nesse momento, ainda temos que fazer isso, se alguém quiser nos ajudar, tem esse que está precisando disso, entendeu? Que maravilha. Então, é uma forma de registro, reunião de pais. Eles vão montar reunião, imagina. Olha, que Se os interessante. meninos, os jovens, Uhum. você já viu falar de reunião de pais de adolescentes? Que os pais adolescentes, Nunca vi falar. Pois é, né? dos jovens lá do ensino médio, eles não teriam tantas coisas para mostrar para os pais? Aí depois vão ter as suas empresas, não vão nem saber fazer reuniões, nem ou ter dificuldades para isso, né? Já Aí poderia tem muito, ter. viu? Ainda mais atualmente que os meninos estão ficando muito no computador, né? Estão tendo pouca socialização. Vai para a escola, volta e enfia no computador, que essa é a queixa dos pais. Ah, meu filho não sai, não tem amigo, mas fica ali no computador. Tudo bem que a realidade é outra, que a sociedade hoje é outra, mas É preciso a estimular escola também. é importantíssima para mudar esse quadro. Porque se a escola é boa, é gostosa, gostosa no sentido, não estou querendo dizer que tudo Tudo é prazer, fazer não, o né? que quer, não. Porque, inclusive, eles têm que saber disso. Para a gente destrinchar esse texto, nós vamos ter que ler umas 4 vezes. Não é fácil, mas nós vamos dar conta. Isso não é fácil. Não é fácil nem gostoso, entre aspas, né? Porque é um trabalho. É um trabalho. Mas se eles estão envolvidos com esse trabalho, que eles vão precisar desse texto para poder fazer uma reunião, ou para poder fazer um teatro, ou para poder entrevistar um profissional daquela área. Então, eles têm que ter embasamento para saber o que eles vão perguntar para aquele profissional. Porque eles vão chegar lá e vão perguntar, quanto você recebe? Pode até perguntar isso, mas... E aí, né? Só isso, né? Então, eles têm que ter um embasamento. Então, eles vão saber que é um trabalho árduo, mas eles vão saber por que eles estão fazendo. E imagina que sentido que não daria para as reuniões de pais, né? Nossa. Porque hoje é uma luta para que os pais estejam presentes às reuniões, né? Os professores reclamam muito disso, né? Sempre são os mesmos pais os que são mais participativos. Agora imagina se os seus filhos tiverem que falar. Aí todos vão, exatamente. Né? E outra, o pai homem, né? Apesar que hoje em dia é tudo muito, né, diferente, mas ele vai na escola, fica sempre a cargo da mãe, né? Da mulher que tem que ir, que tem que ir, seja para coisa boa, para coisa ruim, escutar que o filho fez isso ou aquilo. Então, quebrar esse paradigma de que reunião é uma coisa chata. A reunião pode ser uma coisa fantástica se tiver participação das crianças, dos alunos, se tiver participação dos pais. Hoje são os pais que vão fazer reunião. Olha que maravilha. Isso vai atraindo. Todo mundo gosta de ser útil. E a escola se transforma num lugar de aprendizado para todo mundo. Exatamente. Não é só para as crianças, né? Os professores aprendem, os pais aprendem. Hoje eu li uma frase no livro falando exatamente isso. Como é que é? Todos os homens... tipo assim, não lembro mais a frase exata, mas todos nós, não existe escola, como é que é, gente? Todos nós estamos aqui para aprender. Todos os homens são aprendizes. Então, sejam pais, os crianças. crianças. Já pensou se a escola começar a acreditar nisso? Estamos todos aprendizes. Então, vai ser os pais, os professores, os faxineiros. Mas na concepção da escola até hoje, né, desde muitos anos, quem é aprendiz é só aluno. Professor, apesar que o Fernando Hernandes, uma vez ele falou, não sei se foi num congresso ou num livro, que o Brasil é o país que os professores são mais empolgados. Olha! Os professores gostam do que fazem, apesar de toda essa dificuldade que tem. Ele ficou encantado na época, não sei quando foi essa fala dele, né? Mas ele falou isso uma vez, que os professores brasileiros lutam com todas as dificuldades e são empolgados. Mas se os professores acreditarem que eles têm uma força enorme na construção daqueles alunos,
e trabalharem de forma que esses alunos construam mesmo seu aprendizado, como você bem falou no início, né? Sejam, como você falou? Protagonista, né? E não coadjuvante, né? Eles vão ser vão cumprir a importância que eles têm no papel de educador. E aí você falou também de um processo que é sempre constante, que é a avaliação, né? Então eu queria saber um pouquinho mais sobre isso, porque na escola, né, se preocupa muito com provas, né? Tem que dar nota e fazer provas. Então como que se avalia quando se trabalha com projetos, né? Como é possível converter essa avaliação de notas por avaliação por competências, por exemplo? Como você vê a avaliação? Avaliação é um episódio inteiro. Combinado. Só para falar de avaliação, mas em poucas linhas gerais, né? Avaliar não é dar nota, né? Avaliar é saber o que eu errei, o que eu posso melhorar, o que eu não sei, em síntese, o que eu não sei, mas eu posso aprender, né? Por exemplo, a gente fala assim, você fala assim, eu sou péssima em surfar. Nem sei surfar, então eu não sou péssima. Eu não aprendi. Mas se um dia eu quiser aprender, eu vou batalhar e vou aprender. Então, às vezes, o pessoal fala assim, o aluno é péssimo. Ou as pessoas falam, eu sou péssimo em matemática. Não, você não é péssimo em matemática. Você não entende as regras da matemática. Mas se você passar a entender as regras da matemática, você vai ver que a matemática é tudo na vida. Que a gente é usa o o tempo seu inteiro. Dia inteiro, tudo. Eu gosto mais de azul do que de amarelo. Você não está quantificando? Mais. Só que você está quantificando no seu emocional. Mas tudo é matemática. Tá certo? Então, assim, é preciso da gente conversar um dia só sobre avaliação, mas é preciso ficar claro que avaliação não é medição. Não é provação. Os professores falam, hoje é dia de avaliação. Aí dá aquela prova lá, vale nota. Você pode usar esse instrumento, prova, certo? Mas não para provar nada. Para que os meninos, eles podem montar a prova junto com o professor, depois eles vão responder, depois eles vão corrigir, e aí vai se reunir e discutir qual foi a melhor resposta para tal pergunta. Fez lá uma pergunta, Brasil, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Qual foi a melhor resposta? Não é quem deu a melhor resposta, é diferente. Porque quando você fala quem deu, não. Nossa, ele sempre dá a melhor resposta. O outro pobre coitado, qual foi a melhor resposta? A partir da melhor resposta, nós vamos colocar nota. Então, quanto vocês acham que vale esta questão? Esta resposta? Essa resposta vale 10. Tá bom. Então, vamos continuar. E a outra? Qual foi a segunda melhor resposta? Aí um tanto de gente enquadrou naquela segunda, um tanto de aluno enquadrou na primeira. Então, essas perguntas, essas respostas vão valer tanto. Essa vai valer tanto, essa vai valer tanto. E essa aqui, essa não vai valer nada porque ela não respondeu a pergunta. Olha para você ver. A resposta está falando, a pergunta está falando isso, a resposta está falando uma coisa totalmente diferente, então ela não respondeu. Então, e aí eles vão dar sua nota. Eles vão somar sua nota. Então eu tirei, deixa eu ver quanto eu tirei. O professor pode usar esse instrumento, então, para fazer da prova um momento de aprendizado. Exatamente. Tudo na escola deveria ser assim. De aprendizado. Né? Agora, se o professor pega aqui, corrige, devolve, o aluno olha, nossa, tirei 10. Beleza. Aí sai feliz, pulando. Aí quando você tirou? Tirei 4. Há aprendizado ali? Não, há massacre. Sabe por quê? Porque aquele que tirou 4 ele vai ser cada vez mais se fechando, cada vez mais. E ele que precisa entender o porquê que ele tirou 4. Então, é separar a nota do aluno. Coloca a nota na resposta e não no aluno. Não no aluno.
Que interessante. Porque a gente não vale na nota, né, mãe? Se perguntar para você quanto você vale, você vai falar que você não vale 10? Não, Eu não, eu vou muito falar não. uns milhões aí, infinito e além, né? Então, a nota está ainda muito vinculada à pessoa, porque é uma forma de coerção, né? De punição. Sim. Você não presta atenção, você não vem na aula, você não estuda, então você tira a nota baixa. E vamos supor que aquele pobre coitado daquele aluno ama teatro, ou toca um instrumento, e é bom nisso, né? Eu lembro de uma história que que eu vi uma vez num congresso ou num livro, não me lembro mais, numa escola do Rio de Janeiro, escola pública do Rio de Janeiro, e o aluno tirava, tipo marginal, né? Tirava zero em tudo, bagunceiro, brigava, aquelas histórias que você já conhece. E ele andava com uma pochete. E o pessoal morria de medo daquela pochete. Achava que tinha arma, que tinha droga, que tinha cigarro, que tinha não sei o quê, não sei o quê. Fantasiava. Ninguém nunca perguntou para ele. Até que entrou um diretor jovem na escola, mais jovem, e já falaram de cara, né? Porque a escola tem esse papel, né? Cuidado, né? Ele é marginal e tal. Aí o diretor chamou ele na sala e perguntou: Fulano, o que você tem nessa pochete? Na época, isso tem muitos anos, né? Era fita cassete. Aí ele abriu e falou: são minhas fitas. Aí o diretor perguntou: por que você anda com essas fitas? Ah, porque eu sou professor de funk. Olha. Não, hip hop. Hip hop, não era funk, não. Aí o diretor falou assim: então põe um aí para eu ver como é que você dança. E o menino dançou, era um adolescente, dançou. O diretor falou: você não quer dar aula para os colegas? Aí, lógico, né? Mônica, na época a escola ganhou um prêmio. Olha. Por isso que esse caso foi divulgado, né? Ganhou um prêmio porque esse menino desenvolveu um trabalho dentro da escola com os colegas e eles foram apresentar na rua, no bairro, em vários lugares e ganharam. Ou seja, acabou o trabalho do menino, acabou o menino nunca mais deu trabalho. Não, nunca mais foi marginal, nunca mais foi drogado, porque ele se envolveu num projeto. Exatamente. Muito bom. Você falou também aí, em algum momento, né, que os pais querem caderno cheio. E essa é a última pergunta que eu quero fazer para você, né? Como lidar com esses pais? O que a gente fala? Se eu estou numa escola, né, que já utiliza essa pedagogia de projetos, ou se eu sou um professor ali individualmente que decidiu trabalhar com projetos, como é que eu respondo para os pais, né, que os meus alunos não vão usar a apostila ou que eles não vão completar o caderno do jeito que os pais esperam, né? Olha, é um trabalho árduo, o mais possível, certo? Né? Eu vou te dizer assim que nós viemos de uma escola desde 1600, né? Dentro desse esquema. Caderno, copia, nota, matéria, etc, etc. Os pais estudaram em escolas assim. Os professores também sofreram nas escolas, mas repetem enquanto são professores. Né? Os pais que não são professores têm essa experiência. Então, acham que escola é isso. Para mudar essa concepção, é só trabalhando com o projeto. E mostrando o tempo inteiro o registro, o que os alunos pensam, o que eles estão fazendo, né? Eles têm que pôr para fora, para que os pais percebam que não está no caderno, está aqui, ó. E é o que está aqui que eles vão usar a vida inteira, não é o que está no caderno, porque a apostila, quando eu termino o ano, o que eles fazem? Joga tudo fora. Né? Você já viu algum aluno guardar? É até triste, né? Como eles jogam fora mesmo no lixo e desprezam, não querem nem ver, né, o material deles. E isso está mostrando o quê? O material é deles? Então, não é. Não é deles. O material é de alguém que mandou fazer, eles fizeram e estão livres daqui, pronto, acabou, graças a Deus. Né? Então, assim, não é fácil convencer os pais, não é. Apesar que isso está mudando, sabe?
tem muita gente procurando uma escola mais de qualidade nesse sentido de aprendizagem. Certo. Não de decoreba, mas tem muitos pais que ainda valorizam essa questão da apostila cheia, dos cadernos lotados, né? Ah, professor, não tem nada no caderno. Mas não é preciso saber, mas o professor precisa apresentar onde que está o trabalho. Entendi. Se não está no caderno, ele está onde? Está na cabeça do aluno, tá? Então, como é que você vai pôr isso para fora? Tem que pôr? Então, aí entra aquelas reuniões. Reuniões de pais ou diversas formas de registro. Mas não, eu digo que não é simples, mas é possível. Né? As escolas que trabalham dessa forma, elas têm que estar o tempo inteiro mostrando, né? São escolas com poucas crianças, poucos alunos, né? E a maioria ainda acredita. Mas uma hora a gente muda, né? Enquanto tiver pessoas com esse objetivo, vai mudar. Muito bom, excelente. Eu quero agradecer muito a sua presença, a sua contribuição. Foi muito rico para nós, tenho certeza que todo mundo gostou muito. E aí você já está devendo aí um episódio sobre avaliação, mas nós temos ainda muita coisa para conversar. Vai ser um prazer continuar a nossa série com você. Muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço a oportunidade, porque eu acho que é tão bom falar dessas coisas, né? Eu gosto muito de falar dessas coisas, porque quem sabe se a gente conseguir influenciar uma pessoa, já tá bom, né? Já tá bom demais, com porque certeza. aquela professora vai fazer diferença com o grupo de alunos dela. Muito obrigada. Eu que agradeço. E nós terminamos assim esse episódio. É um prazer ter você aqui conosco. Se ficou alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários. Será um prazer responder para vocês. E até o próximo episódio Escola da Vida.